Momento tão gostoso de adoração que, bom, eu sei, algumas pessoas talvez não, mas é um momento tão gostoso que a gente não quer sair dela. E Jesus disse, olha, você não precisa sair da minha presença e do momento de adoração. É isso que ele disse para a samaritana. Chegará um dia que as pessoas virão ao templo, adorarão, e irão para suas casas e continuará a adorar o Senhor. Amém? Quantos encontraram? Digam amém bem forte. Está muito fraco, um amém bem forte. Está muito fraco, mais forte, diga um amém bem forte. Vamos contar até 3. 1, 2, 3, amém! Glória a Deus. Amenzinho muito fraco, né, irmão? Vamos lá, Gênesis capítulo 3, verso 8, 9 e 10. 3 versículos só. Preste atenção aí na sua Bíblia. A minha versão é Almeida corrigida, talvez um pouquinho mais atualizada, mas é a Bíblia como a sua. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, aonde está? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Levante as suas mãos assim aos céus, faz essa oração comigo, no nome de Jesus. Espírito Santo, fala comigo através da tua palavra. Amém. Podeis assentar. O nosso estudo de crescimento hoje tem um nome. O nome é comunhão. Nós estamos ministrando uma série de ministrações a respeito de crescimento espiritual. Na semana que passou, nós ouvimos o pregador nos ensinando e trazendo a palavra acerca da santidade. A Bíblia diz, através de Pedro, que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, ministrou o nosso coração. E hoje eu quero falar a respeito da comunhão que precisamos tanto ter. E pensando em comunhão, eu resolvi trazer uma definição de comunhão. Antes que essa definição venha, nós temos que entender que a palavra comunhão, você só vai ouvir ela no âmbito espiritual. Porém, a comunhão, esta palavra, ela tem a sua definição em qualquer ambiente. Mas você encontra a palavra comunhão só em ambiente espiritual. Você pode ver que você não ouve com raridade essa palavra comunhão. Por exemplo, quando eu vou falar para um amigo que eu sou amigo dele, eu não falo, eu tenho comunhão com você. Eu estou junto, estou do teu lado, estou contigo, não é assim? Tem uns que dizem, estou contigo e não abro. A palavra comunhão, ela vem do grego. No grego chama koinonia, que quer dizer comunhão. E comunhão quer dizer ter tudo em comum, ou algo em comum com alguma pessoa. Por exemplo, algo em comum, as pessoas que torcem para o mesmo time, o time do Corinthians. Então os torcedores têm algo em comum. O que é algo comum? O mesmo time. Os médicos que trabalham em uma certa área, eles têm algo em comum. Por exemplo, nós temos algo em comum, que é o mesmo Deus, o mesmo Senhor, a mesma palavra, a mesma fé. Então, comunhão é ter algo em comum com alguma pessoa. Porém, eu quero falar um pouco mais aprofundada essa palavra. Porque a Bíblia diz que comunhão é uma doutrina de Deus. Por exemplo, quando nós vamos orar daqui a pouquinho, no término do nosso culto, nós vamos dar a bênção apostólica. Nós vamos dizer assim, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com vós. Então, comunhão é
uma doutrina da palavra de Deus. Comunhão é algo bíblico, é algo de Deus, e eu fui buscar algo sobre comunhão. E Deus me deu essa palavra que eu quero compartilhar com você. Quando eu e você temos a Bíblia como a regra de fé, nós estamos em comunhão. Quando nós temos o nosso Deus como único, supremo, Senhor e Salvador, nós estamos em comunhão. Por exemplo, agora mesmo, se alguém olhar e disser assim, eu não creio que Deus é todo-poderoso, eu não creio que esse Deus é soberano, eu não creio nesse Deus. Então provavelmente não haverá com essa pessoa a palavra comunhão. Por quê? Porque ela professa uma fé diferente. Então comunhão é ter alguma coisa em comum. Comunhão é ter algo que move você junto com uma pessoa. Você pode ter comunhão com a esposa, e a Bíblia até diz que não podem andar dois juntos se eles não tiverem de acordo, se eles não tiverem comunhão sobre um assunto. Não é verdade? Então comunhão é algo importante. Mas por que comunhão é algo importante? Você pode me dizer? Por que Deus diz que comunhão é algo importante? Ouça, o texto que nós acabamos de ler fala algo tremendo a respeito de comunhão. Então o primeiro ponto que eu quero abordar acerca da comunhão é o seguinte: comunhão com Deus é necessária. Você sabe que comunhão minha, sua, com Deus é necessária? Sabe ou não? Um homem, uma mulher, um crente, que não tem um nível de comunhão com Deus, ela está comprometida, ela está com problemas sérios. E eu fui buscar em Deus, por que Deus diz que eu tenho que ter comunhão com Ele? A Bíblia diz no livro de Gênesis, que Deus vem, amém? Amém? Vem na virada dos dias, no jardim. E você sabe que no jardim havia perfeição. O homem era perfeito, a mulher era perfeita. O nível de santidade era outro. Eles tinham relacionamento, Deus vinha fisicamente, falava com Adão, falava com Eva. Mas a Bíblia nos relata no capítulo 3, que houve um incidente, houve um acidente, que tirou a comunhão do homem para com Deus. E você sabe que houve aquela tragédia do pecado, não é sobre isso que nós queremos falar. Deus vem no jardim, e ele começa a procurar o homem, e ele vai dizer assim, Adão, aonde estás? E Adão, depois de tentar se esconder entre as árvores, ele então vai responder, eu ouvi a tua voz no jardim, tive medo, eu estava nu, e eu então me escondi do Senhor. Então, aqui mostra que houve uma quebra de uma comunhão. Houve uma quebra do algo em comum. Houve uma quebra de um relacionamento estreito e íntimo. Você quer ver? Quando um amigo seu, muito amigo, chegado, faz alguma coisa que quebra a comunhão. Por exemplo, eu sei que isso acontece. Nós amamos quem tem mãe e ama sua mãe. Quem tem pai e ama seu pai. Mas você sabe que até com pessoas amadas, pode acontecer alguma coisa que a comunhão é quebrada? Tem gente que ama o pai, ama a mãe, mas não tem mais um relacionamento estreito, não tem mais um relacionamento íntimo. Por quê? Porque a comunhão, o algo em comum foi quebrado. Aqui no Éden foi quebrado algo em comum. A Bíblia diz que Deus vinha falar com o homem. Se tivesse café na época, Deus viria tomar o café. Como não existia, o homem vinha, ele estava no jardim, Deus vinha, falava com eles, trocava uma ideia com eles, batia um papo com eles. Era um relacionamento estreito, um relacionamento íntimo. Porém, quando esse relacionamento foi quebrado, sobrou pau para todo mundo. Você está com a sua Bíblia aberta no livro de Gênesis? Sobrou pau para todo mundo. Olha só, eu vou citar aqui algumas coisas. Houve pau para todo mundo, sobrou coisa para todo mundo. Se você observar, no capítulo 13, verso 14,
Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita sobre a terra. Sobrou pau na cabeça da serpente. A gente pensa que é a serpente, a gente pensa que é o diabo que amaldiçoou a terra. Não, foi Deus. Deus olhou para a serpente e falou assim: porque usaste sagazmente contra os meus filhos, pau na tua cabeça, você vai ser maldita, você vai ser pisada. Hoje tem pessoas amantes de cobra, mas são minoria. Tem gente que cria cobra, mas são minoria. A maioria não gosta de cobra. Quantos gostam de cobra aqui? Quantos teriam coragem de criar uma cobra no cativeiro na sua casa e dar rato para ela comer? Quantos? Então, estamos unânime. Nós não gostamos de cobra. Cobra é um bicho de Deus, Deus fez. Então, maldito será sobre você. Mas vai sobrar pau para mais gente. Vai sobrar coisa. Olha só o que Deus diz no capítulo 3 e verso 16. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo sofrimento a tua gravidez, em meio das dores dará a luz. Então quer dizer que poderíamos dar uma luz, poderíamos dar luz a uma criança no parto normal sem dor. Mas, pelo pecado, pela quebra da comunhão, a mulher levou pau. Diga, levei pau. Só a cesárea é para te salvar. Mas se não for, é dor. E eu me lembro dos meus filhos quando nasceram. O homem é sempre assim. Mulher gemendo, mulher tomando um negócio para aumentar a dor, e o homem tomando um cafezinho, boss. E só entra na sala para ver o bichinho nascer, e aquela dor terrível, né? Mas o homem não sente dor. Diga aí, homem, graças a Deus. Nós não fomos feitos para sentir esse tipo de dor. Mas olha só, capítulo 13, verso 17. E Adão disse: visto que atendesse a voz a sua mulher, e comeste da árvore que eu não te ordenei, que não comesse, maldita é a terra por tua causa, e em fadiga comerá do sustento durante os dias da tua vida. Sobrou pau para o homem. Deus falou, o negócio ia ser mais fácil. Mas porque ouviu a voz da mulher, olha só, Deus não falou para ele, você ouviu a voz da serpente, você ouviu a voz da sua mulher. Então você vai agora, a terra é maldita por seu nome, por causa da sua ação, e agora, do suor desse rosto aí, tu vai comer. Diga amém. Mas olha só, as coisas vai continuar. Gênesis capítulo 3 e verso 23, diz assim: e o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Ele é lançado fora do jardim. Deus olha para ele e diz assim: você não pode mais permanecer aqui. Você vai ter que sair fora e vai ter que viver fora da minha comunhão. E as coisas vão piorando. As coisas vão acontecendo. Capítulo 4, verso 8. Diz assim: e disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Olha só, a quebra da comunhão, a quebra do relacionamento, a quebra do todo em comum com Deus, a quebra daquela coisa gostosa que acontecia no Éden. Começou a acontecer as atrocidades sobre a terra, começou a acontecer os maus sobre a terra, começou a acontecer as pragas sobre a terra. Gênesis capítulo 11 e verso 3 diz assim: e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimamos bem os tijolos e vamos fazer o seguinte, vamos colocá-los em ordem, vamos colocar e vamos fazer uma torre, vamos subir até o céu. A quebra da comunhão com Deus. No capítulo 11 e verso de número 3, nós começamos a observar que o homem começou a sentir desejo de ter comunhão com Deus. E eles têm uma ideia, vamos fazer tijolo, vamos queimá-los bem e vamos fazer uma torre que a gente possa tocar o céu. Eu quero dizer para você que a comunhão quebrada no Éden, ela trouxe problemas gravíssimos para o homem, para o ser humano. Até hoje, quando você vê
a partir da quebra, é destruição em cima de destruição. Nós vivemos numa época de destrutividade. Nós vivemos numa época de destruição em massa. Nós vivemos numa época de egoísmo, de egocentrismo, de pessoas que querem só o seu bem-prazer. Nós vemos que o ser humano, desde o jardim do Éden, eles começam então a ver que eles precisam da comunhão com Deus. Então, eles começam a procurar alguma maneira para ter comunhão. É por isso que você vê hoje pessoas atrás do sexo. É por isso que você vê hoje pessoas trocando de sexo. É por isso que você vê hoje homens e mulheres trocando de casais. É por isso que você vê hoje os problemas que estão sobre a terra. Por quê? A quebra da comunhão fez uma lacuna na alma do homem. Todos os seres humanos que estão sobre a terra têm algo vazio dentro do seu coração, que só será preenchido somente através da comunhão, do ter tudo em comum com Deus. Nós achamos muitas vezes que a quebra da comunhão, ela não trouxe problemas, mas ao contrário, a terra é maldita por causa da falta de comunhão com Deus. A falta da comunhão com Deus trouxe problemas sobre a terra, trouxe o mal sobre a terra. Se esta comunhão continuar quebrada, você pode ver que tem pessoas que não têm comunhão com Deus. E eles procuram encher o seu coração com todo tipo de coisas, com trabalho, com amor, com falsidade, com dinheiro. E há uma busca incessante para encher o vazio da alma, mas o vazio da alma não será preenchido. Somente poderá preencher o vazio da alma através de uma comunhão com Deus. Fizeram torre e disseram, vamos subir aos céus. Quem sabe nós não encontraremos a Deus? Deus vem visitar aquele lugar e viu que a intenção deles era errada. E ali então Deus divide as línguas. Então ali nasce todo tipo de idioma. E houve uma confusão e houve um dispersar das pessoas ali. Deus, Ele quer trazer comunhão para a nossa vida. Pastor, o senhor está dizendo que a quebra da comunhão trouxe todo esse mal que nós estamos vendo? Sim. Por quê? Porque o homem começou a governar. O homem começou então a querer ser Deus. O homem começou a governar. As pessoas estão loucas para tirar a Dilma do governo. Pode tirar a Dilma. Pode pôr o João. Pode tirar o João. Pode pôr o Lula, pode tirar o Lula, pode pôr o Fernando Collor, pode tirar o Fernando Collor, pode pôr o Carlos. Ninguém resolverá o problema do Brasil. Por quê? O problema da humanidade não é um homem que resolve. O problema da humanidade é somente Deus. E o problema da humanidade não é money, não é dinheiro, é falta de comunhão com Deus. O problema da humanidade não é resolvido aqui embaixo, tem que ser resolvido lá em cima, com o Senhor da glória, com o Todo-Poderoso. Deus quer devolver a comunhão para as pessoas aqui da terra. E eu perguntei, Deus, a quebra de uma comunhão, a quebra de um relacionamento contigo, a quebra de um convívio, a quebra de ter tudo em comum contigo, trouxe todos esses problemas, que persiste até hoje, pais contra filhos, filhos contra pais, homens contra homens, mulheres contra mulheres, ninguém consegue resolver, mas Deus deixou um agente na terra chamado igreja, que precisa aprender acerca da comunhão, que precisa aprender realmente o que é ter comunhão, é se interessar por isso, é saber que sem comunhão com Deus, nunca haverá comunhão com ninguém aqui embaixo, que dure, que seja realmente séria. E eu perguntei, Deus, porque parece que Deus quer que a gente fique bajulando Ele. Deus respondeu para mim, eu não preciso de bajulador. Quando eu digo para vocês adorar, não é para o meu bem, é para vocês. A gente acha que quando nós falamos, Deus, o Senhor é lindo, Ele diz, obrigado, o meu ego estava tão baixo. Deus não precisa. Quem precisa adorar é nós. E o bem da adoração não é para Deus, é para nós. Sabia? Deus
Não precisa, o ego não abaixa nem aumenta. Ele é amor, Ele é todo poderoso. Ele não vai se engrandecer porque alguém está dizendo, tu és santo. Quando você diz, Senhor, tu és santo, você está dizendo para você mesmo, eu estou em santidade. Tudo que Deus fez não é benefício para Ele. Faz os céus, faz a terra, faz os luminares, benefício para o homem. Faz o homem, benefício para o homem. Faz a mulher, benefício para o homem. Deus, tudo que Ele fez é para benefício meu e seu. Faz o sol, benefício nosso. Faz as estrelas, lua, benefício para nós aqui dessa terra. E Ele fez a comunhão, e a gente acha que é benefício para Deus. Comunhão é benefício para nós. E eu quero te mostrar isso. Comunhão com Deus gera, olha para o teu irmão e diga assim, comunhão com Deus gera amor. Você sabia que se você não tiver comunhão com Deus, você não tem amor ao próximo? Deus falou comigo hoje. Se você não tiver comunhão comigo, você não conseguirá amar o próximo como a ti mesmo. 1 João, verso 1, capítulo 1 e verso 15, diz assim, ora, a mensagem que da parte de Deus temos ouvido, nós anunciamos a vocês, e é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O amor, a comunhão que eu tenho para com Deus, vai gerar no meu coração um amor para com o próximo, para com as pessoas. E a comunhão é algo imperativo de Deus. Deus quer que você tenha comunhão com Ele. É por isso que não havia como ter comunhão com Ele, porque a comunhão foi quebrada. É 1 João, deixa a sua Bíblia em 1 João, lá no finzinho, perto do Apocalipse, que nós vamos ler bastante coisa aí. A comunhão foi quebrada. Vai em Apocalipse, volta um pouquinho, você vai encontrar 1 João, 2 João e 3 João. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Amém? Olha aqui para mim. 1 João é lá embaixo, lá embaixo. Calma, calma. Alô? Alô? Apocalipse. Judas. Tem Judas ali, não tem? 3 João, 2 João, 1 João. Abra a sua Bíblia em 1 João, deixa quietinha e olha para mim, por favor. Isso. Não perca o que está saindo daqui, não. Amém? Achou 1 João? Ajuda aí o seu vizinho. Deixa a Bíblia aberta e mete o seu olho aqui no meu e fica comigo aqui. Ok? Não se preocupa em encontrar, porque eu vou citar, eu vou ler. Se você tiver dificuldade, não saia daqui. Amém? Achou? Eu vou falar outros versículos, não se preocupe, porque eu vou mencioná-lo, eu vou dizê-lo. Se você procurar depois, vai estar aqui no iPad, eu vou te dizer. O importante é que você fique ligado aqui, porque a profecia vai sair daqui. Olha aqui para mim, preste atenção. É imperativo, porque sem comunhão não existe amor. E se não existe amor, não vai haver salvação, não vai haver libertação. E há um poder invisível na comunhão uns com os outros. Quando eu tenho algo em comum com você, e nós trabalhamos por esse algo em comum, Deus manda uma unção, Deus manda um poder, Deus manda uma graça. Lá no livro de Atos, quando a Bíblia diz que os apóstolos, eles meditavam, eles oravam, eles se mantinham na palavra, e eles velavam pela comunhão. A Bíblia diz que a igreja caía na graça do povo, e Deus acrescentava à igreja aqueles que iam ser salvos pela igreja. A comunhão traz o poder de Deus para a terra. A comunhão traz o amor de Deus para a igreja. A comunhão minha com Deus traz a unidade, traz o poder do Espírito Santo para salvar, para libertar, para curar, para restaurar. Posso ouvir o amém? Amados, primeira carta de João, capítulo 4, e verso 1 diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito, se ele procede de Deus,
Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Deus ele fala assim, olha, vocês não podem dar ouvido a falsos profetas. Porque tem muitos falsos profetas que têm saído pelo mundo, propagado mentira, propagado falsidade. Igreja, Deus não quer que sejamos enganados. Deus não quer que nós sejamos conduzidos por palavras de falsos profetas. Deus quer que sejamos conduzidos pela palavra viva e por profetas autênticos. Sem comunhão. Você pode pular, você pode espernear, você pode rodopiar, você pode querer fazer, mas sem comunhão. Você não tem a presença de Deus na sua vida. E sem presença de Deus na nossa vida, nós somos como um tambor vazio, não tem nada por dentro. E o apóstolo João entende isso. E ele vai falar, quando você lê, eu acho que o crente tinha que ler pelo menos uma vez por semana as 3 cartas de João. Porque as cartas de João falam de relacionamento, fala de comunhão, fala de luz, fala de treva, fala de amor, fala de cuidado um para com o outro. E eu quero ler isso para você. A Bíblia diz que sem comunhão com Deus, sem amor para o próximo. E ele vai relatar em João capítulo 2 e verso 9, diz assim, tendo os mestres sala provado água, formado em vinho, e não sabendo de onde viera, bem que o sabia o mestre... Perdão, não é aqui não, irmão, perdão. Pastora, traz a minha Bíblia. Cadê a pastora? Quem? Vem, quem? Traz a Bíblia. O meu iPad foi lá para o... Traz uma Bíblia para o pai aí. Pega lá a Bíblia do pai. Acha uma Bíblia, minha filha, aí. Está lá com o pai. Falta de Bíblia, né, irmão? Está na bolsa do pai. Obrigado, irmão. 1 João capítulo 2 e verso 9. Diz assim. Primeiro João, capítulo 2 e verso de número 9, vai dizer assim, aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Então, o apóstolo João ele vai dizer o seguinte, aquele que não tem comunhão com Deus, não consegue ter amor ao próximo. E ele vai caracterizar aqui embaixo e diz assim, e a pessoa que não ama o seu irmão está em trevas. Mas espera um pouco, eu estou em luz ou estou em trevas? Deus ele olhou e disse assim, a comunhão comigo vai gerar um amor no teu coração, que vai fazer com que você ame as pessoas que estão do teu lado. E se você não amar elas, você está em trevas. Aí ele diz mais, 1 João capítulo 2 e verso 11, diz assim, mas aquele que aborrece o seu irmão, está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde vai, e não sabe para onde deveria ir, porque as trevas cegaram os seus olhos. Então quando você não consegue amar uma pessoa, você além de estar em trevas, você vai para lugar que você não sabe aonde é. A comunhão é importante, mas não para Deus, para nós. A Bíblia diz assim, em 1 João capítulo 3, verso 15, eu faço questão que você abra isso. 1 João capítulo 13, verso 15. Ele diz assim, Primeiro João capítulo 3, verso 15, eu faço questão que você leve esse versículo para a sua casa. Diz assim, a palavra do Senhor. Todos encontraram aí? Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanência em si a vida eterna. Jesus ele está dizendo, se você não conseguir amar as pessoas aí embaixo, você é um homicida.
e você não tem a vida eterna. É importante a comunhão com Deus ou não? Porque sem essa comunhão não gera amor. E sem amor, e quando essa comunhão é ligada, acaba com esse negócio. Essa pessoa aqui eu não gosto não. Hein? Aquela lá eu me dou bem, mas essa aqui eu não gosto não. Essa aqui até que vai, mas aquela eu não engulo não. A igreja tem uma característica: comunhão com Deus e amor aos irmãos. A igreja não é lugar de desunião. A igreja não é lugar de briga. A igreja não é lugar de panela. A igreja é um lugar de povo santo, que Deus salvou, que Deus lavou, que Deus remiu e que fez com que através da morte de Jesus Cristo você pudesse ter comunhão com Deus para respeitar as pessoas e amar as pessoas como elas são. E não como você quer que elas sejam. Deus nunca falou: ame as pessoas que você quer amar. Ele diz: ame o próximo como a ti mesmo. E quem aborrece um irmão é um homicida, é um assassino, é um Caim. E não tem em si próprio a vida eterna. Deus sabia que essa comunhão seria tão importante, que Ele vai olhar e vai dizer assim: eu vou dar o meu filho, para gerar de novo essa comunhão, minha com aquelas pessoas, para que elas possam amar umas às outras. Amém? Mas a Bíblia vai longe, diz assim: aquele que não ama o seu irmão é mentiroso. Já viu isso na Bíblia? 1 João 4 e versículo 20. Olha lá. Se alguém disser, amo a Deus e tenho ódio ao seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus que não vê? Deus sabia que Adão tinha perdido algo grande e que a sociedade, que a geração que viria precisaria disso. Por isso que Jesus foi morto na cruz. Porque a Bíblia diz assim que se você não ama uma pessoa que você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? E ele diz mais: olha, e se você não ama uma pessoa, você é uma pessoa mentirosa. E a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Olha só. Então João, ele vai tratar essa questão de relacionamento. Eu quero que você saia daqui hoje dizendo assim: meu Deus, eu preciso de mais comunhão com Deus. Pastor, está difícil o meu relacionamento com meu marido. Você precisa de mais comunhão com Deus. Está difícil o relacionamento na fábrica. Você precisa de mais comunhão com Deus. Está difícil o meu relacionamento com os irmãos. Você precisa de mais relacionamento com Deus. Está difícil de engolir algumas pessoas. Deus nunca disse para você engolir ninguém. Deus disse para você amar e respeitar. Então nós temos que sair daqui com uma coisa em mente: eu preciso de mais relacionamento. Eu preciso de algo mais em comum com Deus. Porque quanto mais comunhão com Deus, mais comunhão aqui embaixo. Mais relacionamento aqui embaixo. Porque, afinal de contas, quando a Bíblia diz irmão, ele pode estar deitado do seu lado. Ele pode estar no lado na sua fábrica. Sabe que aquela pessoa que não é cristã, aquela pessoa que não aceitou Jesus, se ela aceitar Jesus, ela se torna sua irmã em Cristo. Foi isso que a humanidade perdeu. É por isso que só tinha 4 pessoas na terra. Só tinha Abel, Caim e Adão e Eva. E Caim mata o seu próprio irmão por inveja, porque faltou a comunhão com Deus. E é por isso que hoje nós vemos atrocidade no meio cristão. Pessoas matando uma outra dentro da igreja, dando tiro, falando mal. Por quê? Porque falta a comunhão com Deus. E o Espírito Santo quer gerar essa comunhão. O Espírito Santo quer gerar, ele é o gerador da comunhão com o Pai. Não adianta. A comunhão não é gerada porque eu oro. A comunhão não é gerada porque eu jejuo. A comunhão não é gerada porque eu leio. A comunhão é gerada porque o Espírito Santo veio habitar dentro de mim. Amém? Tem mais alguém que é a habitação do Espírito Santo? Esse Espírito Santo começa a mover dentro de você. E ele começa a levar você até a Bíblia. Ele começa a levar você até a Deus, através da oração, através da leitura, através do jejum. E você começa então a construir um relacionamento com Deus. E aí você para de olhar as pessoas como um atropelo
atropelo, como um atrapalho na sua vida. Você começa a olhar as pessoas como uma pessoa carente de amor, como alguém que necessita de ajuda. Está vendo esse irmão do teu lado? Que você muitas vezes deseja que ele seja aquilo que você quer. Ele nunca vai ser o que você quer. Ele só pode ser o que Deus quer que ele seja. A minha esposa por anos, queria me mudar. Eu não sabia. Um dia ela falou, eu parei, não quero mais tentar te mudar. Eu falei, trabalhou todo esse tempo, né, filha? Porque se Deus não mudar, ninguém pode mudar. E quando eu digo que uma pessoa não é boa, quando eu digo que uma pessoa está tudo errada, eu estou dizendo, Deus, o Senhor fez errado. E Deus nunca faz nada errado. Deus faz tudo certo. Amém? Deus faz tudo certo. O que falta para a humanidade, o que falta para mim e você, é aumentarmos o nível de comunhão com Deus. E você vai ver que as coisas aqui embaixo vai ficar boa. Ah, pastor, eu não consigo perdoar. Você vai ver que você vai perdoar. Ah, eu não consigo crer. Você vai ver que você vai conseguir crer. Ah, pastor, eu não consigo aceitar. Você vai ver, você vai começar a aceitar. Ah, pastor, eu não creio. Você vai começar a crer, porque você tem que aumentar a sua comunhão com o Pai. Ah, eu quero aumentar a minha comunhão aqui. Não adianta. Você tem que aumentar com o Pai, porque é Ele que gera amor, que faz você amar até aqueles que te odeiam, aqueles que te perseguem. Está entendendo? Está entendendo o que Deus quer falar? Quem ama o seu irmão tem as marcas de Cristo. É por isso que a igreja, que o Espírito Santo tem liberdade e ele gera um nível de comunhão com Deus, existe tanto amor que vai existir respeito, que vai existir irmandade, que vai existir amizade, que vai existir um nível de relacionamento estreito, uma com as outras pessoas. E Deus quer fazer isso em toda a igreja. Porque quando isso é restabelecido, quando isso é realizado, Deus acrescenta aqueles que hão de ser salvos na igreja. Não adianta. 133 do livro de Salmo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali eu vou enviar a bênção e a vida para todo o sempre. Existe um poder invisível na minha comunhão com o Pai. Sabia disso? Quando isso acontece, aquele que não quer ser salvo será salvo. Aquele que não recebe a palavra vai receber. Aquele que não consegue entender vai entender. Porque o meu nível de comunhão está aumentando com Deus. Pastor, eu estou frio, pastor, eu estou gelado, pastor, eu estou sem Deus. É porque precisa fazer com que a sua comunhão com Deus se estabeleça. A ponto de você olhar e falar, meu Deus, eu estou tão bem contigo. Eu estou tão bem com o próximo. Deus não está falando que a gente não vai errar. Deus não está falando que a gente não vai se ferir aqui embaixo, não é isso. Mas Ele está dizendo assim, olha, se essa comunhão se estabelecer, a ponto de você amar as pessoas, até as pessoas que errarem com você, ou você errar com elas, você vai pedir perdão e você vai perdoar. Amém? A igreja não pode ter problema no sentido de perdoar e de ser perdoado. E o Espírito de Deus quer gerar isso. Deus não tem problema de perdoar ninguém. Você pode viver 1000 anos, 1000 não dá. Você pode viver 10 anos longe de Deus. Se você pedir perdão, Deus perdoa. Alguém me perguntou, Hitler foi para o céu? Eu falei, não sei, porque eu não sou Deus. Ainda não sei. Quem sabe um dia lá, eu posso vê-lo. Não sei. Mas eu posso dizer uma coisa. Se ele se arrependeu, Deus o perdoou. Mas ele matou os judeus. Não importa o quanto ele matou. Importa que Deus tem poder para perdoar. E quando um homem e uma mulher se arrepende, Deus perdoa e pronto. Deus não é Deus para dar satisfação para ninguém. Ele diz, se crê no Filho e se arrepender e pedir perdão, eu perdoo. Mas aí tem pessoas que, mas eu não perdoo. Ele diz, é problema seu. Aí ele diz, aí é problema seu. Quer ficar aí para o inferno, fica aí sem perdoar. Você tem problema com perdão? Você não consegue perdoar o pai, a mãe, aquele que te feriu? Nós vamos orar hoje.
Nós vamos orar hoje. Porque Deus quer te dar essa capacidade de perdoar. Porque na cruz ele disse assim, eu morri e te perdoo. Mas se tu não perdoar, eu não vou poder perdoar você. Porque o meu perdão está vinculado com o teu perdão. Deus é um perdoador, ele quer que a igreja seja perdoadora. Amém? Amém? Temos que perdoar. Porque temos a marca de Cristo. Olha só o que o livro do João vai dizer. Quem ama o seu irmão tem a marca de Deus. 1 João capítulo 2 e verso 10 diz assim, aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Está vendo como é a importância o amor? Mas sem comunhão não gera amor. E quem ama o irmão não tem nenhum tropeço. Pastor, o senhor tem dificuldade de amar? Eu não. E de perdoar também não. Se alguém se levantar aqui e falar, pastor, o senhor me fez alguma coisa e não pediu perdão, eu vou pedir perdão agora. Não tem problema. E também não tenho problema de reconhecer o meu erro. Agora, uma coisa que eu não posso fazer é ser perfeito, porque eu não consigo. E nem você. Nenhum de nós. Todos nós erramos e falhamos. Mas o importante é, se você errar com uma pessoa, você ir até ela, reconhecer o teu erro e pedir perdão. Não tem tropeço para aqueles que estão em Deus. Não tem tropeço se você está em Deus. Se a comunhão sua está estabelecida com Deus. Não tem tropeço. E o João continua dizendo, quem ama o seu irmão tem a vida eterna. Pastor, eu quero saber se eu vou para o céu ou não. Você ama alguém? Você ama as pessoas? Pastor, tem umas que eu amo, mas tem umas que eu odeio. Então, você está fora do céu. Você está fora. Precisa aumentar a comunhão com Deus. E você veio aqui hoje e veio no lugar certo, nós vamos orar. Eu estou desanimado com a igreja. Eu estou desanimado com tudo isso. O problema não é aqui, o problema é lá. O problema é lá. Eu estou cansado desse pastor, estou cansado de tudo. O problema não é aqui, o problema é lá. E o problema não é aqui, o problema é seu e lá. Amém? O problema nunca é lá, o problema é aqui com Deus. Quando nós aumentamos aqui embaixo as coisas melhoram. Amém? Pastor, eu quero que as coisas aqui embaixo melhorem um pouco mais. Então aumente um pouquinho lá em cima. Comunhão é importante. Porque Deus, Ele diz, olha, eu amo tanto vocês que eu vou dar o meu filho. Mas eu quero que os meus filhos aí na terra tenham uma marca que chama amor nos seus corações. Amar não é ser bobo. Amar não é ser passado para trás. Amar não é... As pessoas dizem que amar não é repreender. Não é isso. Quem ama, repreende. Quem ama se ver alguma coisa, uma pessoa errada, ele diz, está errado isso aqui. Isso não pode ser assim. Tem gente que acha que amar é passar a mão no pecado. Não. Quem vive no pecado vive nas trevas. E quem vive nas trevas daqui a pouco vai para o inferno. Jesus nunca veio passar a mão na cabeça de ninguém. Jesus não veio criar um monte de periquito ou papagaio que passa a mão e eles fazem assim, ó. Não. Deus veio transformar as pessoas em filho. Deus veio entrar no teu coração. Deus veio mudar a sua vida. Deus veio transformar você de dentro para fora. Deus não quer um monte de robô, um monte de gente boba. Ao contrário, Ele quer um monte de gente esclarecida. Ele quer um monte de gente cheia de poder. Ele quer um monte de gente cheia da glória. Quero dizer para você, a igreja não é boba. A igreja não é boba. A igreja que lê, a igreja que ora, sabe a palavra de Deus. Está na hora da gente acordar. Está na hora da gente se levantar. Está na hora da gente ir contra os falsos profetas e falar, eu não vou aceitar baboseira do diabo. E o livro que nós estamos lendo, em 1 João capítulo 13, verso 14, ele diz assim, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, e aquele que não ama permanece na morte. Olha que coisa gostosa. A importância da comunhão. A importância desse amor sendo gerado na nossa vida. Porque
Faz com que o amor possa me dar convicção de que eu tenho vida eterna quando eu amo as pessoas. E ele vai continuar dizendo: quem ama o seu irmão, em 1 João capítulo 3 e verso 16, diz assim: nisto conhecemos o amor de Cristo, deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelo irmão. Irmãos, Deus nunca quis uma igreja alienada dele, separada dele. Deus sempre quis uma igreja unida, tudo em comum com ele. Porque uma igreja que não tem comunhão com Deus, perdão no nível da palavra, vira o inferno na terra. É fofoca, é disque. É um tarde fala do irmão, é um tarde fala do outro, vira o inferno, irmão. O diabo levanta essa igreja como uma ferramenta do inferno na terra. Oi, Deus quer gerar comunhão com você, para que nós possamos amar de verdade, de fato, para que nós possamos realmente ter um amor para com as pessoas, a ponto de estar pronto para dar a vida por uma pessoa. Ah, pastor, eu ando tão cansado, que eu não quero nem fazer uma visita para alguém. Pastor, eu ando tão cansado que eu não quero discipular, eu não quero convidar ninguém para a igreja. Pastor, afinal de contas, nem eu estou querendo ir para a igreja. Está faltando mais comunhão com Deus. Está faltando mais amor no nosso coração, queridos. Está faltando. Pastor, eu preciso de alegria. Que alegria, irmão. Você precisa de amor no teu coração. Precisamos hoje dobrar o joelho e falar: Senhor, eu preciso aumentar o meu amor, mas eu preciso, Senhor, que o teu Espírito gere em mim comunhão com o Pai. Que estabeleça novamente a comunhão quebrada. Está pronto para dar a sua própria vida. O que é isso? Está pronto para ajudar. Está pronto para dar a mão. Está pronto, irmão, para chorar junto. Esse ano foi começa um ano difícil. Por quê? Porque pessoas conhecidas perderam entes queridos. Eu perdi sogra, foi para o Senhor. Perdemos não, foi. Minha mãe foi. Tem aí o missionário Máscara, que perdeu a filha, foi para o Senhor. Isso é uma dor terrível no coração de um pai que perde uma filha. E eu estava vendo alguns comentários, cada comentário insensível, cada comentário, posso dizer, idiota. As pessoas pegam a Bíblia e escrevem assim: Deus sabe tudo, Deus fez tudo perfeito, e a sua filha está na glória. Isso ele já sabe. Isso ele já sabe, não sabe? Mas o que mostra para a pessoa? O cara não está nem aí comigo, eu sei disso. O que as pessoas querem não é o que você fale para ela. O que as pessoas querem é que você chore com elas. O que as pessoas querem é que você bata a mão na costa e fala: olha, dói, eu sei, mas olha, nós vamos orar, Deus vai consolar. Sabe, irmão, as pessoas usam a Bíblia para falar coisas tão insensíveis para as pessoas. Você já perdeu uma filha, um filho? Já perdeu? Não. Mas você sabe como é a dor da perca de um filho? Então, quando você saber que alguém perdeu seu filho, chore, gema, sinta a dor. E se a pessoa estiver perto, abraça e chora. E fala: olha, nós vamos atravessar isso junto. Dar a vida não é querer se matar para os outros viver, mas dar a vida é poder ajudar as pessoas nessa caminhada cristã. Quantas pessoas estão caindo, quantas pessoas estão fracas, precisando de alguém que dê a mão. Mas as pessoas querem que o pastor dê a mão para todo mundo. Mas as mãos delas, elas não querem dar. Você tem mão? Olha para o teu irmão e diga assim: está na hora da gente dar uma mãozinha para alguém. Está na hora da gente ajudar alguém a caminhar com Cristo. Está na hora da gente chorar junto. Está na hora da gente ir buscar alguém que está perdido, alguém que está morto, alguém que precisa de estabelecer a comunhão com o Pai. Eu quero terminar essa mensagem sobre comunhão dizendo o seguinte: 1 João capítulo 4 e verso 7 diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor ou a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Eu encontrei um irmão uma vez, ele falou assim: pastor, eu quero conhecer a Deus, estou fazendo teologia, eu estou estudando, eu quero conhecer a Deus.
E eu disse, cara, mas é tão fácil conhecer a Deus. Como assim, pastor? Eu tenho que fazer tantas matérias, lá estou estudando. Eu falei, não, isso aí, a verdade, você não vai conhecer a Deus. Nunca, ninguém poderá conhecer a Deus, porque Deus é criador. Mas a Bíblia diz aqui, ó, quem ama o seu irmão, no verso de número 7, ele diz assim, amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama, ele é nascido de Deus, e que mais? E conhece a Deus. Você veio aqui dizendo, eu quero conhecer a Deus, e Deus está falando, você vai conhecer, ao momento que você começar a amar as pessoas. Mas, quem ama o seu irmão, tem as marcas de Deus. Por quê? Porque o amor deve ser verdadeiro. João capítulo 13, verso 8, ele vai dizer assim, para nós estarmos encerrando. Quem comete o pecado é do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Deus, ele vem e desfaz com as trevas, desfaz com as obras do inferno, e ele vai dizer que nós precisamos agora entender que não vivemos mais em treva. Aí o verso 9 diz assim, e qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Deus, ele olhou e disse assim, o homem perdeu o seu bem mais precioso, que foi o seu relacionamento comigo. E eu preciso devolver isso a ele. Porque o homem não pode por si próprio voltar a ter esse relacionamento. Eu preciso então que alguém pague um preço, porque a condenação já foi citada. E Jesus, quando ele vem, ele desfaz com as trevas e traz novamente a oportunidade de o homem ou a mulher, o ser humano, voltar a se relacionar com Deus. Para que novamente aqui na terra comece a gerar o amor para com as pessoas. E esta terra possa ser salva, liberta, resgatada pelo poder de Deus. Nós vamos encerrar com esse versículo de 1 João, capítulo 4, verso de 9 a 12, que diz assim, nisto se manifestou o amor de Deus por nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivemos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos pecados de todos nós. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ou quer dizer, ele aumenta a cada dia que você vai exercitando o amor. Esse texto diz que Deus nos amou primeiro. Quando você vai no livro de Romanos, capítulo 8, você vai ver que Deus, ele nos amou e ele enviou o seu Espírito para gerar o amor dentro do nosso coração. É por isso que o Paulo, quando tentou explicar, esse som precisa melhorar, né, irmãos? Esse som precisa melhorar, precisa trocar esses cabos aí, queridos. É por isso que Paulo, quando tenta explicar o amor, ele não consegue. Porque o amor é mais profundo, o amor vai mais além de uma explicação. E quando você lê o capítulo da carta de Paulo, quando ele vai falar do amor, você fala, meu Deus. Ele diz, aquele que ama, se ele não ama, ele pode vender os seus bens e dar para o próximo. Isso não vale nada. Se não ama, ele pode jogar o seu corpo às cinzas. Isso não vale nada. Se ele não ama, ele pode fazer o bem que quiser. Mas nada disso significa alguma coisa.
Se ele não ama, ele pode ter todos os dons, ele pode falar em línguas, ele pode ser o cara mais esperto, mas não tem significado para Deus. Deus quer derramar o seu amor no nosso coração. Só que esse amor só vem através de comunhão com o Pai. É por isso que no jardim do Éden, o bem mais precioso foi perdido. Adão, onde tu estás? Ouvi a tua voz, tive medo, tive vergonha, estou nu. Pai, eu perdi a minha comunhão, o meu relacionamento, a minha intimidade contigo. Aí as atrocidades começam sobre a terra. Mas Jesus Cristo, através de seu Filho, vem para resgatar, para salvar e para libertar. Eu quero orar com você. Vamos colocar em pé. Se os músicos puderem assumir as suas posições, eu agradeço. Nós vamos cantar um cântico e nós vamos orar. A Bíblia diz assim: